Doutor Marcos, e aí? Fala, Bezerra! Tudo bem aí? Tudo jóia? Nossa, a gente começou a falar, o sol abriu aqui. Que Vamos ver maravilha, se hein? dá para ver direito. Nada Dá para como. enxergar ou não? Pô, você dá super para enxergar aqui. Nada como viver num país tropical, como você está aí, né? Que maravilha, Exatamente, rapaz. exatamente, Que, exatamente. que beleza. Como é que estão as coisas aí? Tudo jóia, tudo jóia. A gente tá aqui passando uma temporada na Islândia por causa da última aquisição, mas a vida. Não estou muito feliz com a temperatura só, porque dizem que é verão, mas verão com 8 Ó, graus, vento e chuva, acho que ó, erraram, não eu me tô com meu amigo avisaram. Marcelo Cavicchi entrando aqui, ele está na Estônia. Lá também não deve ser esse calor todo também não, né? Então é família, Estônia é família. Aqui já tem um monte de amigos chegando aqui, a Beatriz, Tom Costa, Lavecchia, Marcelo, a Fernanda entrou, a Fernando Felipe está aqui, ó, o Ó, Eduardo Salvio, Fê, então, e o Marcelo Cavicchi da Estônia, o JP Galvão, CEO da Vaikar, está entrando aqui com a gente e vai começando aqui, ó. Meio de 30 a gente legal. podemos arpar aqui, seu Marcos. Então vamos lá, vamos lá, Ó, vamos lá. 23, Marcelo, das vezes são 23 graus na Estônia. Dentro do prédio aqui a gente está a 40 graus, que hoje a gente teve a apresentação da nossa formalização, eu diria, da aquisição aqui na Islândia. Então, agora o prédio está a 1.000 por hora, estamos super felizes. Antes de mais nada, dizer obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo. Estou participando dos encontros por acaso, só de espectador, agora participar aqui, podendo dar uma opinião, é uma chance incrível. Obrigado. Isso aqui é uma brincadeira, né? Family and Friends aqui. Show de bola, show de bola. Muito bom. Ô, Marcos, aqui, então bora começar. Me diz aí, cara. Primeiro me fala como é que você foi parar na Islândia, antes que ninguém de mais nada aqui, né? Então, o Marcos é um cara que é o cara que estudou em Hong Kong, estudou na Holanda, estudou em Hong Kong, trabalhou na Holanda, trabalhou pelo mundo, foi para Londres e agora, de repente, ele está na Islândia comprando empresas. Conta um pouquinho dessa tua história. Como é que você foi parar na Islândia? Conto, Como é que foi essa conto. volta ao mundo que você fez aí? Vou fazer um resumo rápido aqui da confusão. Eu fiquei, tava ótimo numa vida incrível no Brasil. Tomei uma pressão dos meus pais falando que a minha vida estava muito tranquila, que eu tinha que fazer faculdade fora. E aí acabei vindo fazer faculdade na Holanda. Minhas irmãs se formaram nos Estados Unidos e quando vieram, foi bem na época do atentado de 11 de setembro, minha irmã se formou em agosto e aí em setembro, então ficou super difícil continuar trabalhando, ou começar a trabalhar nos Estados Unidos, apesar de nota, etc. E tal. E eles recomendaram a Holanda como um país com nível educacional super alto, etc. E tal, como ela tinha cidadania europeia. E aí ela veio, aí minha outra irmã que estava fazendo faculdade, ela veio para fazer a faculdade, e eu estava ótimo no Brasil, e meus pais falaram, você também vai. Então, tudo começou, acho que nessa situação, e daí o mundo, a vantagem de você morar num país tão pequeno é que o mundo fica pequeno, né? Porque tudo fica acessível, você acaba, em 3 semanas você conhece a Holanda, ou seja, precisava conhecer mais coisas. Então, eu acabei Aliás, fazendo faculdade. eu fui te conhecer na Holanda, hein? Cá para nós também, né? A gente pegou o mesmo voo do Brasil para a Holanda e a gente se conheceu na Pô, Holanda. e os dantinos que cantavam para os pipoqueiros estão mandando abraço para você aí. Ah, tá certo, estão aqui. Mas então acho que foi esse começo. Eu fiz faculdade, acabei me formando. Durante a faculdade, eu acho que nem você sabe, mas eu montei uma empresa e, e essa empresa a gente acabou. A gente fez um projeto com o governo na época e ela crescia, mas sempre no ritmo do governo. Então a gente acabou vendendo a empresa para o governo e aí acabei me juntando à família Collis, que foi muito por acaso. Eu queria trabalhar num negócio que fosse para o Brasil e tivesse uma relação com a Holanda, mas nem sabia, nem sonhava o que era mundo de pagamentos.
e acabei entrando numa universidade que me deu uma herança maravilhosa, porque essa empresa, na época, você conheceu os fundadores, que são pessoas maravilhosas, Espetaculares. Turma é, super legal. e até hoje tenho muito contato. Então, eu acho que a empresa que era muito pequena, tinha uma ambição enorme de querer fazer interoperabilidade de pagamentos no mundo, mas tinha uma visão muito linear, talvez, dos produtos e uma visão muito regulatória do que ela tinha na mão. E aí, quando eu entrei, a gente começou a discutir se eu tenho ferramentas de teste, se eu tenho ferramentas, se eu tenho conhecimento de certificação, se eu tenho conhecimento de bandeira, o que mais que a gente pode fazer com isso? Então, eu acabei entrando na empresa, me pediram para pegar qualquer coisa que tivesse na América Latina, que a gente não tinha nenhum negócio. E quando eu te conheci, meu primeiro e maior cliente de todos os tempos, mas que de fato acho que ali foi o começo da minha carreira e assim eu acho que o Itaú foi a minha lição foi a minha universidade prática que me ajudou super e você obviamente foi a pessoa que fez isso acontecer. Não, imagina, pô. Mas aí você, depois disso, você foi dar o L, Collins, o L, você ainda Isso, foi para Bambora, né? E exato. agora foi parar na Islândia. Diz aí. Exato. Não, então, eu acho que a gente, quando entrou a Qualis, ela acabou crescendo, a gente chegou a atingir 100 plus pessoas na América Latina, uma receita que era representar 20% da receita global da UL na divisão de pagamentos, e a gente acabou voltando para assumir a área comercial da UL Global, e montar essas unidades de negócio em diferentes países e fazer com que elas crescessem de maneira sinérgica. Saímos 9 anos, né, no mundo L, várias coisas aconteceram, várias funções, vários desafios e eu precisava conhecer outras coisas. Acho que essa foi o driver. E eu conheci uma pessoa super legal no caminho, que se chamava Daniel Nordholm, era o fundador da Bambora, e era a segunda empresa que ele tinha fundado. E Bélgica. Aí você foi morar na Bélgica, né? não, ele na verdade era sueco, e aí ele falou: vem trabalhar com a gente, vem fazer a adquirência aqui, vem trabalhar com a gente na adquirência. Eu preciso expandir a Bambora fora da Europa, você pode levá-la para mim, para a Ásia e para a América Latina. Falei: tá bom. Quando eu entrei, eu levei a Bambora para Hong Kong, Singapura e eu comecei na Austrália, e a gente começou o projeto em parceria com a Stone no Brasil e na Argentina, que era uma empresa que a gente tinha adquirido. Durante esse processo, eu conheci o Edu também da Stone no Brasil, e ele me falou: cara, mudei para Londres e estou querendo começar aqui uma brincadeira diferente. O que você está fazendo? Eu falei: Pô, que pô, Edu, brincadeira, hein? Onde tô, chegou essa tô, brincadeira, hein? tô bem aqui, não tá tudo já. Acabei de entrar aqui na Bambora, tá. Não, não. E ficamos nessa 9 meses, vai, não vai, vamos. Aí ele chegou um dia, me ligou: sai agora e vamos para montar esse negócio. Então, eu acho que eu vou fazer uma ponte disso para a história da sala. Então, a história, o que aconteceu? A gente enxerga o mercado de pagamento, os inovadores da indústria, eu vou chamar a Redcard da época, a VisaNet, Cielo, que foram as empresas que foram os inovadores da indústria. Existiam clientes que precisavam receber, existiam consumidores que queriam pagar, e você tinha que, para fazer transações de alto valor, levar muito dinheiro, ou fazer cheque, ou métodos não seguros e não convencionais mais para o ano que a gente vivia. Então, eles trouxeram essa possibilidade de você conectar os dois através de um mecanismo de transferência digital de dinheiro. Essa foi uma inovação que começou há 40 anos atrás, 30 anos atrás, e agora essa evolução ela foi trazendo dentro de automações, novas tecnologias, mas com um princípio muito similar, fazendo com que você ainda pensasse na transferência de dinheiro de um lado para o outro.
A Salt, ela nasceu numa geração onde você tem a mesma geração de bebês que nascem agora, que é aquele bebê que olha para uma tela de televisão e quando não gosta do que está vendo, tenta passar a mão para o lado para ver se as coisas mudam. Olha para uma revista, tenta passar a mão para o lado para ver se a imagem muda. Então a gente nasceu na era que a aceitação de pagamento não é mais o que você precisa para trazer valor. E Tem que ser trazer valor, invisível, né? eu acho que trazer valor agora faz parte, são um conjunto de fatores que de fato vão entregar isso. Então, da mesma maneira que a Cielo, ou a VisaNet, a Redcard, a Rede, foram os pioneiros da inovação dessa indústria há 40 anos atrás, nós nos consideramos pioneiros em trazer esse conjunto de soluções para atender o Ô, cliente, não só na aceitação, mas crescimento mas, Marcos, você do está falando lojista. global, né? Você está falando de Islândia, Inglaterra, África do Sul, É, vocês já estão crescendo, começando grande, assim, a com um sonho grande, gente, né? bom, trabalhar com o Edu e com o André não tem nunca nada pequeno, tem que ser no meu. Acho que eu não sei como é que eles não falaram em plano de fazer alguma coisa em Marte, mas Daqui a deve estar pouco, na cabeça deles. Mas a gente começou com aquisições, a gente já fez algumas aquisições, né, na América do Norte, uma grande aquisição de uma empresa que tem em torno de 50 milhões de consumidores registrados. A gente fez uma aquisição na África do Sul integral, a gente fez uma aquisição parcial no Egito, uma no Oriente Médio, aquisição, uma que a gente está terminando agora na Eslováquia, uma na Hungria, e você fechou hoje, agora na acabou de Islândia. formalizar da Islândia hoje, né? Por isso que você A está da aí Islândia a em gente fez o anúncio. Reykjavik, né? Exato. Aqui a da Islândia, Reykjavik, ela é uma adquirente e é o passaporte para a gente poder operar algumas licenças na Europa. Então, esse conjunto de empresas que a gente comprou no ecossistema representa ter licença de adquirência, ter licença de emissão, a gente emite cartão, a gente processa emissora, a gente processa adquirente, a gente tem programas de loyalty, a gente tem pá, 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 licença de e-money, porque a gente, no programa de loyalty, a gente tem a possibilidade de fazer storage de dinheiro e currency. Então, a brincadeira toda é, dentro de um lojista, se você projetar o lojista no meio e se você de fato é um customer-centric player, você, na teoria, deveria dar o acesso à transação, que é a parte que a gente faz hoje com a questão da adquirência, né? Ter o terminalzinho para a pessoa aceitar. Então, eu teria que aumentar o volume de conversão, isso é a parte do loyalty, como é que eu trago os clientes regulares com mais frequência e como é que eu faço clientes virarem fiéis a um lojista, como é que eu faço a questão do delivery. Hoje você tem que pagar diferentes provedores de delivery para ter acesso à plataforma deles, como é que eu ajudo ele na parte do estoque, como é que eu ajudo ele. Então, enfim, projetando todos os problemas e aí trazendo as soluções. Como é que eu dou acesso a dinheiro, como é que eu dou acesso ao cliente consumir porque ele tem crédito. Então, acho que quando você pensa nesses produtos finais, você tem que olhar todas as pontas atrás E para Marcos, fazer esse negócio. me fala uma coisa aí, nesse momento, né, considerando a pandemia, o que está acontecendo, quer dizer, você não está falando de um negócio de maquininhas, né? Maquininhas é um dos canais que você tem. Mas hoje, se você pegar a Europa na pandemia, as compras online, que eram 10, que foram para uns 30%, enquanto as compras físicas, logicamente, caíram e os contactless também subiram. Embora na Inglaterra a contactless é algo muito, ele é bem pervasivo, no resto da Europa não é tanto, né? Como é que você vê esse desafio da adquirência, até no momento onde o próprio WhatsApp tentou entrar no Brasil, acabou não entrando em função do Pix, mas em função de movimentos como de pagamento instantâneo, que começaram na Uhum. Inglaterra, que é onde você está, e aqui no Brasil o Pix está sendo um negócio bastante sério. Como é que você está vendo esse desafio para você que está nesse mundo aí de pagamentos global? Né? Você está falando de Eu, África do Sul, Islândia, Europa. deixa eu quebrar essa pergunta em três. Momento Covid, né? Quando você fala de
caíram as transações de loja física, obviamente, que eu acho que essa é uma parte, fecharam as lojas no mundo, mas esse aumento de 30%, que na verdade na Europa chegaram picos até de 43% de crescimento com transação de e-commerce, só mostra que o consumo, na verdade o consumo ele ficou reprimido e de fato ele vai voltar. Eu acho que existe até um desespero para ele voltar em lojas físicas e a Certo. gente com certeza deve ter uma reciclagem dos pequenos e médios por não conseguir se sustentar nesse período. Mas, de fato, teve entre 67% e 72% de perda de transação, de volume de transação nas lojas físicas e o pequeno que acaba tendo esse impacto maior. Se eu olhar para a questão de contactless específico e a parte de interoperabilidade e infraestrutura, a gente vê um dado muito legal que aconteceu. Quase 300% de crescimento em transações sem contato ou com aparelhos, dispositivos móveis. Você está olhando em dados, e aí por país varia bastante, mas país com mais infraestrutura de pagamento contactless, até 130% de crescimento. Tem uma das perguntas aqui que é exatamente essa aqui, né? Como é que você vê o avanço das e-wallets? Se tem interseção entre elas e criptomoedas como Bitcoin, etc. E, na realidade, eu ia te perguntar também se nessa questão, que não é só ter a maquininha, como é que você faz, por exemplo, o pessoal, que a gente se fala aí de o instant finance, né, nos POS, né? Porque, na verdade, você não tem que vender crédito, simplesmente você deveria saber que o teu cliente precisa de comprar alguma coisa. Você não precisa de crédito, você precisa comprar alguma coisa, ir no banheiro, comprar papel higiênico, você precisa viver, você não precisa do banco ou do financeiro. Como é que você estão fazendo esse valor agregado para, de repente, tornar essa experiência invisível? Frictionless, né, como se fala. Eu vou contar parte Pessoal, dessa história. mandem perguntas para o Marcos aí, tá? Aproveita que o cara é global. Eu vou contar o conceito dessa história, mas eu não posso contar tudo dessa história, porque essa história também faz parte da nossa história. Mas você está 100% coberto de razão, acho que é um tópico super interessante. A decisão de quem faz o financiamento fica bem longe de quem entende o cliente. Então, as empresas de tecnologia entendem comportamento, conseguem fazer predictions de outcome muito mais precisas do que as decisões que foram criadas em períodos mais burocráticos por gestores de riscos que acabam tendo processos de menos pontos de entendimento de uma pessoa. Então, você pega hoje, uma das nossas estratégias envolve quase 72 mil pontos de entendimento de um comportamento para fazer uma análise de risco, sendo que um banco tradicionalmente faz em torno de 50 perguntas tradicionais, se é casado, se não é casado, se tem esposa, se tem filho, a renda. Então, essa questão, essa combinação desses dois mundos, que é o momento que a gente está vivendo, é um tópico super interessante e é um tópico que vai transformar a indústria de pagamento. Eu acho que uma empresa que começou a arriscar em cima, bem de levinho, chama-se Klarna, que o nosso amigo Henrique de Lorenzo faz parte da empresa. O Henrique está aí com você, então? Não, o Henrique está lá na Klarna, mas a gente se fala muito sobre esse assunto, muito. É um assunto... Me fala uma coisa, você que está vendo a Europa, você fala essa emergência de coisas, eu estive na Ásia há pouco tempo também, você já teve bastante lá. Como é que você compara a inovação que você está vendo na Europa? A Europa tem um lado do regulador, e o regulador acaba empurrando, na realidade, em vez de segurar, né? Ele está ajudando quando ele trabalha na abertura. Quando você compara com a Ásia, como é que você vê a inovação nesse mercado de pagamentos na Europa versus o que acontece na Ásia, né? Porque a Ásia realmente ela escreveu tudo do rascunho, né? Tudo novo. E aí, como é que você está revendo numa economia estabelecida essa inovação em pagamentos na Europa? Eu acho que a Ásia tem uma coisa muito bacana que... Ásia que eu falo é China, né? Então, tem o Southeast Não é Asia, nem que eu acho que Japão. ainda ela é mais próxima do europeu, mas quando você olha para a China, a China provou para o mundo que a experiência pode ser
Aliás, o tópico não bancarizado, bancarizado, eu acho que é muito mais o que eles resolveram com as soluções de tecnologia que eles trouxeram do que, de fato, o que a Europa vive, que a Europa tem a questão do bancarizado muito maior. Então, você faz transações financeiras que só acontecem na Europa. Se você tem uma conta, lá eles resolveram fazer de uma maneira que você, com QR Code ou com tecnologias similares, até há muito tempo atrás, com SMS Pay, eles acabaram fazendo um resultado maior. Mas eu acho que talvez a palavra regulador na sua pergunta, eu falaria um pouco diferente. O regulador europeu, conservador, ele tem menos entendimento de tecnologia e ele anda muito, muito mais lento do que a velocidade, como todo regulador no mundo, eu acho, mas muito mais lento e muito menos interesse em mudar por base em barulho e novidades. Por outro lado, a gente tem conversado muito, por exemplo, com o regulador aqui na Islândia, até pelo processo que a gente passou de compra, e a importância de empresas como a nossa de passar o entendimento e a visão da fintech. O regulador trabalhava com banco para regular. Uhum. Agora ela tem que entender o que as empresas de tecnologia querem entregar e a experiência que eles querem entregar, e não de fato diminuir risco. Então acho que essa é o paradigma que eles estão vivendo nesse momento, e essa fase de educação cabe a nós mostrar para eles e não bater de frente com eles que a importância do trabalho. Ô Marco, o Thiago está perguntando aqui. Bom, primeiro uma pergunta, você não precisa responder agora, depois você responde. O Fernando está perguntando quantos quilômetros você já andou aí no escritório. A outra pergunta, o que as fintechs europeias podem aprender dos casos das fintechs brasileiras? Você teve dos dois lados, né? Eu acho interessante porque o Banco Central na Inglaterra, ele foi pioneiro em trazer essas novidades de regulação modernas. E, ao mesmo tempo, o Banco Central do Brasil também está fazendo. Tem um monte de gente séria aqui no Brasil que também está fazendo isso. Mas as fintechs do Brasil versus as fintechs da Europa, você acha que as fintechs aqui do Brasil têm a ensinar para essas fintechs da Europa o quê? Ou vice-versa? Eu acho que, olha, Vocês estão talvez aí, fazer. né? Vocês, o Então, André e o Edu estão aí exatamente levando parte da experiência do Brasil para aí, né? E eu outra coisa, acho eu vou te que perguntar, emendar, vocês estão acreditando na economia, né? Porque vocês estão investindo, mesmo na pandemia. e São não é duas perguntas. investindo pouco, não. Mas eu acho que se eu fosse pegar uma característica das empresas brasileiras, e eu não diria nem empresas, eu diria povo brasileiro, que faz a diferença absurda, é a questão cultural de querer fazer acontecer e aquela stubborn, como é que fala stubborn? Aquela teimosia de persistência brasileira. Eu acho que essas duas características, quando você coloca num país com infraestrutura, com possibilidades, é uma história que ela potencializa num extremo. Então, acho que do Brasil, se fosse para aprender o que as fintechs de fato fizeram, eu acho que é muito mais a cultura corporativa, a cultura da fintech num país como a Europa, porque aqui todo mundo tem a oportunidade. Se você pinta um escritório colorido, todo mundo tem escritório colorido. Então, o que te faz estar aqui? O que faz você querer fazer parte dessa missão? E isso tem que ser uma coisa muito elaborada. E aí o brasileiro traz uma energia que o europeu não está acostumado. Às 6 da tarde ele tem a vida pessoal que começa. E às 9 da manhã ele terminou a vida pessoal para começar do trabalho. Ele não linka esses dois mundos. Então o brasileiro carrega essa força, e aí quando você coloca com pessoas que têm um potencial acadêmico, que tem infraestrutura de país, isso é explosivo num nível absurdo. Olha, então, se eu pegar e um legal que você exemplo... está falando aqui, porque se eu presenciei ano passado, culturas tão diferentes como o chinês e o israelense, eles têm essa característica também, não tem horário. Eles têm uma missão, eu tenho que resolver esse problema, é o caso de Israel. Eu tenho que dar qualidade de vida e incluir, é o caso da China. E o brasileiro também, quando quer, ele trabalha, né? Dá duro e vira à noite, né? Ou seja, Exato. algumas culturas você tem, não, agora é meu momento de descansar. E de repente você tem muita coisa para fazer ainda, né? É o que você está Não, colocando que é uma diferença.
E vou colocar o segundo aspecto da cultura que é muito interessante, que é a questão do carinho. Então, acho que o brasileiro é um povo que tem a característica do carinho com o próximo, e eu acho que quando você tem isso tem muito nas startups brasileiras, ou nas fintechs brasileiras, aquele carinho pelo produto, aquele carinho pela equipe, aquele carinho por estar criando um filho, e aqui, por mais que você tenha esse conceito do filho, ainda assim o meu filho tem que dormir às 6 da tarde, eu tenho que ter minha vida a partir dessas. Certo. Então, eu falo 6 da tarde não pela característica do trabalhar em si, que eles trabalham muito, mas é muito mais a questão Certo. do levar junto. E é obviamente que a gente tem da Europa acesso a coisas, ou Europa e Estados Unidos, acesso a tecnologias, acesso a faculdades que tem muita coisa bacana Ô, para ô completar. Marcos, falando um pouquinho de Islândia, mostra um pouquinho na janela aí, enquanto eu vou te fazer outra pergunta. Mostra Pô, lá aquele, ó, que agora tá a meio vista do claro aí, né? escritório, aqui é a vista do escritório. Ontem, aquele dia que você me mostrou uma praça também, né? Não sei onde é que era, aquelas Não, casas é que coloridas, bonitas. lá é no centro, aqui a gente está no Certo. escritório. Deixa eu. É, Estão me perguntando aqui quando é que o pessoal vai poder investir no Salt 3. Não precisa responder hoje, não. essa Mas, vai demorar. Se Deus quiser, vai demorar bastante, porque a gente não quer entrar nesse o, mundo tão cedo. e para encerrar um pouquinho aqui, uma falando da Islândia, e a gente Uhum. falou da pandemia. Primeiro, que a Salt está acreditando na economia mesmo com a pandemia, então está investindo, e você já me falou, é um montante significativo. Outra coisa, a gente estava aqui, eu estava numa reunião com o Marcos, umas 2 semanas atrás. Ele chegou de manhãzinha na Islândia, às 9 da manhã, nós estávamos na reunião às 3 da tarde. E ele comentando, conta um pouquinho da tua experiência, como é que eles tratam a questão do Covid na hora que você chegou no aeroporto. Conta para É, mim, e do meio da nossa reunião, você foi a Hannah recebeu, inclusive, o a resultado notícia, dela. o novo Conta como é que é, negativo. que legal o controle que eles fazem aí na pandemia, né? Que, Eu acho que a diferença de você tratar problemas com dados, e eu acho que a gente tem essa cultura dentro da Salt, data is power. Então, opinião não serve, quem tem dado tem a resposta, tem o controle, tem o poder da exatamente. contratação. Então, acho que a Islândia representa isso num extremo de desenvolvimento absurdo. Quando eu aterrisei na Islândia, foi o primeiro avião a aterrissar na Islândia pós abertura do Covid, e aí a gente deviam ter umas 80 pessoas no avião, em menos de 20 minutos, a gente já teve todas as pessoas que saíram do avião testadas, indo embora. Então a Todos. gente Foi passou por uma sorológico? Você foi fila. testado sorológico, Marcos? Ou Eu, foi com eu PCR? Ah, PCR. Pronto. pegaram uma amostra da minha saliva, Certo. tiraram a parte final do meu cérebro, né? Bem pequenininha que eu É tinha desse aqui, jeito. É assim mesmo. É e, isso aí. e eu fiquei até, fiz até um vídeo, depois eu Esse te aqui, mandei, para é quem não conhece, engraçado. esse aí é o teste do PCR, que você coloca os componentes no nariz, depois na garganta, né? Mas só um lado do nariz, que no Brasil a gente Certo. faz os dois lados do É nariz, verdade. as duas narinas. Uhum. Então ele faz coleta, pega todos os seus cadastros de passaporte, etc., telefone, e aí durante a nossa conversa, Você chegou que horas? 8 horas da manhã na Islândia, é isso? eu acho que foi, não, acho que chegou um pouquinho mais tarde, talvez umas 8h30, 9 horas, não demorou 3 horas esse ponto. Então, três Você horas recebeu por eu e-mail, é recebi isso? um SMS, Um SMS. de teste. E aí alguns outros colegas Aqui, chegaram. geralmente, o PCR demora, quando é rápido, uns 3 dias úteis, quando é rápido. Nossa. Então, bom, primeiro isso. Segundo, que eu fui o primeiro avião, mas aí você pode falar, putz, mas eram 80 pessoas, etc e tal. Quando meus outros colegas chegaram em voos mais tardes, uma semana depois, e aí você já tem um flow de aviões, né, chegando no país, eles tiveram a resposta mais rápida, em menos de 2 horas. Olha só. Então, foi engraçado porque a gente falou, olha, não chega muito perto porque eu sei que eu sou negativo, não sei você, então Então, fica um o, pouco o longe. país tem um controle pesado disso, então, tem mesmo, É, né? absurdo, absurdo, de uma É. maneira extrema, invejável e Ó, inspiradora. tá aqui o Thiago Fabris, aqui do Bossa Nova Investimentos, acabou de entrar. Fala um pouquinho, como é que você está vendo o mercado de empreendedorismo e startups aí na Islândia, apesar de ser um país pequeno? Não, é uma coisa super interessante na Islândia, né? O ticket médio super alto,
Você tem um poder aquisitivo alto. Eu acho que talvez um dos países mais caros que eu já visitei, nem Japão, eu achava que o Japão era, ou a Noruega, a Islândia, o país mais caro que eu já visitei em termos de custos de dia a dia. Então, o que Nossa, você tem dentro da Islândia? Você tem uma alta distribuição de infraestrutura de pagamento, você tem poder aquisitivo alto e você tem um desenvolvimento educacional alto. Então, quando você combina tudo isso, você tem pequenas empresas com capilaridades absurdamente grandes. Então, você tem empresas aqui fazendo negócios na Europa legal, hein? e você nem imagina o tamanho da empresa. Então, tem uma empresa aqui que a gente, por acaso, resolveu investir, de dois Por meninos que acaso, que nem essa nossa reunião aqui também, que foi por por acaso. acaso, É foi isso, por né? acaso porque a gente tropeçou neles. Então, eles são dois meninos que abandonaram a faculdade com 22 anos e montaram uma automação para fazer booking de corte de cabelo, ajudar profissionais liberais e Certo? pequenos Aham. empreendedores com uma plataforma que as pessoas pudessem ter acesso a eles. Essa plataforma atingiu 750 lojistas. Você está falando de um país de 15 mil lojistas no máximo, Aham. né? E aí eles acabaram com 5 pessoas atingindo esse volume e hoje estamos falando deles poderem projetar clientes na Inglaterra inteira, etc. E tal. Então, Certo. tem muito pequenos negócios na Islândia, tem mais uns 4 pequenos que a gente conheceu, no máximo de 10, 12 pessoas com receitas Legal. grandes. Então, é um país que Ô, tem ainda pouco espaço de fintech, ou poucos exemplos de fintech, mas com bastante potencial. Marcos, só para a gente, na verdade, aqui, estou perguntando, o Fábio está perguntando qual é o principal setor de economia da Islândia, além do gelo, né, que fabrica em qualquer lugar, né, qualquer canto tem gelo o ano inteiro, mas Alumínio e alumínio. energia. E, na verdade, só para o Fábio lembrar que você tinha comentado que a Islândia tem muitas empresas que você, tendo licença aí, você está na União Europeia, né? Então, Com certeza. Na verdade, a Islândia tem passaporte de licença para IEA, né, que seria os 27 países da União Europeia, mais, eu sempre erro, mas são mais 3. Então, no total, são 30 países e você consegue operar com a Master, Visa, ou seja, as bandeiras de pagamento, e com a União Europeia, SEPA, que é o regulador de, interessante paga, em alumínio, eu de nunca diria banco. isso, hein? Que super interessante. É, O Marcos, depois você vai dar as dicas da Islândia aí pra gente, uma próxima aí, você vai me dizer o que tem para fazer aí, além do Valhalla Murders, né? olha, eu vou falar. Eu ainda tenho que assistir a série. Eu acho que aqui a coisa mais incrível são as termas, né? As termas, Fora eu os que você mandou as fotos, hikings. espetacular, é. né? O topo é que vocês não vão conseguir enxergar, mas o topo das montanhas estão com gelo, né? E a gente está Certo, falando de verão. Mas aqui um dos esportes também que se pratica muito é esqui, heli ski, né? certo. Pô, aqui já tá avacalhando, o Thiago tá perguntando se você já comeu baleia aí na Islândia, né? Acho que não deu tempo ainda, né? Baleia Mas, é um prato exótico aqui, é horrível. Já. muito Não bom, seu recomendo, Marcos. não recomendo. Cara, aqui tudo que é conversa boa vai no instante, né, cara? Já deu aqui meia hora, estamos aqui. Eu sei que você tem aí muitas empresas para adquirir ainda, não vamos ficar te atrapalhando, né? Imagina. Mas super obrigado aí pelo papo de hoje. Que você quer mandar alguma mensagem final direto da Islândia aí? Que Não, você fala aí pô, para esses fintechers brasileiros aqui? eu acho que a parte mais incrível que a gente está conseguindo, e para mim a primeira experiência de fato. Eu trabalhei numa empresa, num time que cresceu, mas foi adquirido por uma outra empresa. Eu acho que agora, fazendo parte de fato de uma fintech, com pessoas que criaram um resultado espetacular, o André, o Edu e as 130 pessoas que ajudaram a fazer isso dentro da Stone. Fazer parte dessa vida, fazer parte dessa experiência é só uma coisa, né? Vontade de sonhar. Então, acho que tem que ter o sonho e o sonho tem que ser gigante e fazer com que as pessoas ao seu redor estejam. Acho que eu diria que Ô, Marcos, aqui, ó, esse é a gente se encontra. a parte importante.
aqui por acaso, mas a gente vai, mas vamos depois marcar um outro programado para você contar depois que essas coisas, tudo que você não pôde contar hoje, você vai contar para a gente daqui a uns meses. A gente Tá combina bom. de novo, tá certo? Tá Então ótimo. eu Vamos vou só marcar sim. aproveitar para você, quarta-feira que vem, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, a gente vai ter, eu vou estar aqui falando com o Damian Katz. O Damian vai ficar falando sobre Israel. O Damian, ele é um judeu argentino, mora metade em Tel Aviv, Jerusalém, metade em Buenos Aires. E ele vai estar falando com a gente sobre Israel na semana que vem. Ele é fundador do Innovation Experience. Esse é um papo bem divertido também, Putz, que diferente. legal. Ele é uma cabeça muito. Ele é Vou entrar e vou adicionar ele. Pode entrar, Damian Katz. Quem não conhece, pode adicioná-lo aí, que ele vai estar. Já vou, logo a gente marca, estou só esperando ele me confirmar. E o Lineu Andrade entrou aqui também, tá? Pô, então tá ilustre esse papo aqui. Tá show de Mas, bola. mas para quem entrou no final, a gente vai deixar gravado aqui no IGTV, depois eu vou colocar no YouTube. Sempre legal. Deixa para a posteridade. Marcos, você tá para a posteridade agora aqui. Show de bola. Gente, obrigado, Boa, obrigado gente. pelo tempo, Bezerra. Obrigado, pessoal. A Valeu. gente vai se Obrigado, falando. gente. Um abração. É isso Tchau, aí. Até tchau. o próximo. Valeu, Marcos. Se cuida Obrigado. aí. Tchau, Valeu, um tchau. abraço. Tchau, tchau.